Mas Deus tinha posto já no meu coração uma palavra, e nós vamos caminhar um pouco sobre este assunto durante este tempo que estaremos com os irmãos. Vamos abrir as Bíblias no capítulo 12 de João. Versículo 46, vamos até o 48. Eu sou a luz que vinha ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, esta o há de julgar no último dia. Pai de misericórdia, ensina-nos na força da Tua palavra e no mover do Espírito Santo, em o nome de Jesus. Amém. Este texto está nos chamando a atenção para o julgamento de Deus, ou juízos de Deus. É verdade que o juízo, na verdade, já começou, aliás, com a lei estabelecida lá para Adão e Eva, né? Que disse que se comessem do fruto, certamente morreriam. Comeram e o juízo veio. Agora o Senhor está tratando aqui daqueles que confiarem na palavra que sai da sua boca. Depois ele segue adiante dizendo que esta palavra que sai da sua boca vai julgar no último dia. Quer dizer, nós temos todos os aspectos, todo o período da Escritura dentro deste texto. Não vamos entrar muito aqui, mas considerando com os irmãos que esta palavra de juízo começou lá no Éden, e ela estará até o final. E estava buscando duas igrejas que aparecem no livro de Apocalipse. Nós estamos estudando as igrejas, aliás, terminamos agora das 7 igrejas lá da Ásia. E tomamos aqui duas igrejas para estabelecer este assunto do juízo de Deus. Uma igreja de Filadélfia, que é a 6ª igreja, e a outra, a igreja de Laodiceia. Nós temos na história que os períodos da igreja estariam divididos no desenvolvimento de toda a história, desde o Pentecostes até o final. E que estaríamos vivendo nos dias de Laodiceia. Mas além disto, todas as igrejas, quer dizer, semelhante à igreja de Éfeso, nós temos ainda nos nossos dias. Semelhante à igreja de Esmirna, tal qual. E assim, todas as igrejas chegariam ao tempo da volta do Senhor Jesus. 6. Mas uma não. Uma igreja entrará ainda debaixo do juízo de Deus, mais pesado.
Os que ouviram a palavra, deram ouvidos à palavra, consequentemente tiveram vida. Aqueles que rejeitarem a palavra, o Senhor diz, para estes tem juízo. E nós tomamos aqui a igreja de Filadélfia. Vamos andar um pouquinho só aqui em cima, dessas duas igrejas. Vamos para outros textos. Não vamos propriamente estudar parte por parte desse assunto, mas pelo menos tomar alguns aspectos que o Senhor nos chamou a atenção para repartir com os amados. Apocalipse 3, o verso 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, o que fecha e ninguém abre. Como o Senhor foi apresentado à igreja de Filadélfia, dizendo aos irmãos que Filadélfia é fraternidade ou amor fraterno, ou amor entre irmãos, o amor de amigos. Jesus usou esta expressão lá em João 15, dizendo: vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. Se não houver esta obediência à sua palavra, não é amigo de Deus. Pelo contrário, ele coloca como inimigo. Mas também é bem verdade que há muitos que se declararam amigos de Deus, andaram com o Senhor, mas recuaram. Não são mais amigos. Isso é tremendo. Sei que aqui vou tocar em alguns pontos da escatologia, mas vamos andar. Não vamos questionar aqui estes pontos. E o Senhor apresenta aqui esta chave de Davi. A chave de Davi é Cristo. É a revelação que vem daquele que se tornou homem e em carne, se estabeleceu na geração de Davi. Tem aí a sua genealogia, não vamos entrar agora nesse ponto, mas considerando de que ele é a chave de Davi. Esta chave que abre portas, também que fecha portas. Ele vai dizer isso um pouco mais adiante. Mas ele disse que porta que ele fecha, ninguém abre. E porta que ele abre, ninguém fecha. Vamos ler aqui João 10, 9, que é um aspecto interessante da porta, que Jesus descreve ali. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Ele disse que ele é a porta. Então não só sabemos que ele é a porta, olhando a descendência de Davi, mas sabemos porque ele disse que ele é a porta. E ele é esta porta, trazendo sobre si esta chave. A mesma chave que o Senhor deu aos discípulos lá no capítulo 16 de Mateus, quando disse: aqui está a chave, onde muita gente disse que era São Pedro, dando a chave, então que era o Papa. Não, a chave está lá. Vamos ao texto de Mateus 16, assim não ficamos só na minha conversa. O verso 19: Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. O que desligares na terra terá sido desligado nos céus.
Agora veja o 21, porque a chave, ele estava dizendo ali que ele dava a chave. Agora aqui no verso 21 ele diz que chave que é essa? Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. O que é isso? O que é isto? O que é essa chave ali? O Evangelho, morte, sepultamento e ressurreição em Cristo. É o que o Senhor estava dando para os discípulos ali. Agora, é com esta chave que o Senhor está descrevendo a igreja de Filadélfia. Disse que ele tem esta chave, ele abre esta porta, com esta chave ele abre esta porta, e que uma vez aberta, ninguém fecha. Aqui tem um aspecto interessante. Esta chave destranca a porta do nosso coração, com certeza. É a única. É a única. Se você pregar cura, o pastor tem relacionado isso aqui durante os estudos, né? Você pregar cura, uma pessoa pode ser curada no nome de Jesus. Só que o seu coração continua fechado. Se não lhe for pregado o Evangelho, ele não terá o coração aberto. Não tendo o coração aberto, meus amados, não há condição do Senhor entrar. Mas há pessoas que depois de ter aberto o coração, viram as costas para a porta e começam a entrar e viver um caminho voluntário no pecado. Vamos ver um pouquinho mais adiante isto, a outra igreja. Mas segue ainda. No verso 8 do capítulo 3 de Apocalipse, ele disse: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra. Aí estava o segredo da porta aberta. Como é que eu mantenho a porta aberta? Como? Guardando a palavra. Guardando a palavra. Se eu não importar com a palavra, o pastor citou ontem o texto lá de Zacarias, né, que eu falei, capítulo 7, quando o Senhor disse, eu clamei, quer dizer, usou a sua palavra, não se importaram. Vocês vão clamar e eu não vou me importar. Quer dizer, se virarem as costas, quer ler o texto? Zacarias, capítulo 7, 13, pode ler. Visto que eu clamei e eles não me ouviram, eles também clamarão e eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Eu clamei. Quando ele clama para abrir esta porta, meus amados, é com o Evangelho, é sua palavra, a revelação do Evangelho ao coração. É uma coisa interessante que o Senhor disse, esta é a única palavra que será pregada a todas as gentes. Aí virá o fim. Todas as demais palavras, se você nunca ouvir, você ainda tem oportunidade de entrar no reino de Deus. Porque por esta você nasce de novo. Por esta você nasce de novo. Apocalipse 3:10, vou lendo aqui. Porquanto guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora
da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam na terra. Bem, que a gente já sabe que tribulação é prova, sabemos. Mas ele está tratando de um período aqui, escatologia, tratando aqui de um período que virá sobre a terra, de tribulação. Mas que o Senhor fala à igreja de Filadélfia, está aí. Eu te guardarei da hora da tribulação, que há de vir sobre o mundo. Temos um outro texto aqui que podíamos ler juntos, né? 1 Tessalonicenses 1:10. E para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. É bem verdade que esse texto é bastante amplo, porque a ira de Deus já começou lá no Éden. Mas para nós aqui ainda tem coisa na frente que vai manifestar a ira de Deus. E um dos aspectos é a manifestação da ira de Deus durante este período da tribulação ou grande tribulação. Grande tribulação. Que a Escritura apresenta aqui 7 anos. Mas a grande tribulação será o segundo período. Depois de soar a trombeta final. Mas vamos ler aqui 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso, vamos ler de 13 a 18. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Alguém disse aí que esse texto é o arrebatamento em segredo de Deus. Não, é o arrebatamento. É o arrebatamento que não tem nada a ver com aqueles que estão aguardando a volta de Cristo, ou a volta do Filho do Homem, não necessariamente de Cristo. De Cristo nós estamos. Quando soar aquela trombeta, nós teremos outra trombeta lá no final. Mas esta trombeta, quando soar, ele disse que haverá o arrebatamento. Estes são os amigos de Deus. Estes sobem. Outro dia estava ouvindo o pastor Glênio fazendo uma colocação que eu, depois de já ter ouvido esse texto, né, a voz do Espírito de Deus, aí ele começou a dizer, disse: olha, eu até acho que vai haver um arrebatamento para a igreja e outra subida. Falei: tá, pensei que eu estava sozinho aqui. Com certeza não, com certeza não. Mas, porque isso eu achei escrito. E se está escrito, né, pastor?
Se está escrito, é. Se está escrito, é. Este dia, o Senhor vem buscar os seus amigos para levar aonde Ele está. Alguém diz que dentro desse período será julgamento da igreja e uma série de coisas destas, mas eu não vou nem entrar nisso aqui. Uma que é outro assunto, e outra que aqui também tem muita controvérsia. Mas voltando para a Escritura, tem controvérsia lá fora. Na Bíblia não. A Bíblia não tem controvérsia. É uma questão de abrir o coração e compreender as revelações de Deus para cada dia. É não tentar ser sabido, né? Vai para a Bíblia não, eu já sei. Aí você não recebe nada. Mas quando você vai com aquele coração quebrantado e contrito, Deus fala com você. Deus fala. Nesta igreja, ele colocou aqui também, ao que vencer. Verso 11 e 12 lá de Apocalipse, eu vou ler aqui. Venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Está reservado para mim no céu. Eu tenho o direito desta coroa. Esse eu já ganhei. Direito. A quem vencer, eu o farei coluna no templo de meu Deus, donde jamais sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Este texto que segue a esta revelação está lá no capítulo 22, o verso 3 e 4, podemos ler? 3 e 4 do capítulo 22 de Apocalipse. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Esta é a visão final, né? Lá está o Cordeiro, e os seus santos estarão lá. Mas é a mesma promessa que o Senhor fez a esta igreja, quando estava tratando do arrebatamento. Agora me chamou muito a atenção, que tanto esta igreja, ele faz menção: ao que vencer farei coluna no templo do meu Deus, e de onde jamais sairei, aqui, essa outra parte lá no final. Mas estaremos lá nesse templo de Deus, estaremos no reino de Deus. Essa mesma promessa ele faz à igreja de Laodiceia, uma igreja que nada quer com o Senhor, mas quer muito com a religião. Esta é uma igreja extremamente religiosa, pastor. Extremamente religiosa. E ele diz aqui, finalizando a igreja de Filadélfia: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Na igreja de Laodiceia, o Senhor se apresenta assim. O verso 14 do capítulo 3 de Apocalipse: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira,
princípio da criação, meus amados, ele vai de um extremo para o outro, da criação até o final. A palavra amém é para descrever onde todas as coisas que Deus revelou já terão se estabelecido. E é assim que ele se apresenta lá, à igreja de Laodiceia. Igreja de Laodiceia, eu estou aqui no começo, na criação, mas eu estou no final. Estou dizendo, usando o tempo aqui, exatamente porque é assim que a palavra se revela, falando hoje. Hoje. Então eu estou no final. O que nós veremos daqui para frente é apenas o cumprimento do que Deus já disse, ou do que Deus está dizendo. Ele encontra a igreja aqui, no verso 15, aliás, vamos ler desde o 14, pastor, Apocalipse 3, 14 a 16. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Veja bem como Deus está encontrando esta sua igreja. Alguém disse que essa igreja não pertence a Deus, mas a Escritura mostra que o Senhor passeava entre as 7 igrejas. Ele está em todas elas. Só que havia uma diferença entre Laodiceia e Filadélfia. Aliás, Laodiceia significa justiça do povo. Como o homem quer, é assim que você anda. Você já ouviu essa expressão, né? De que ande conforme o seu coração mandar. Desgraçado. Essa é a pior situação do homem. Aliás, Deus dá esse castigo quando você quer mesmo andar com o seu coração. Ele disse: então vai, ande pelo seu coração. Só que é um caminho de desgraça. De desgraça. Mas a palavra de Deus mostra que estes homens se governavam nesta igreja, ou tinham as suas próprias justiças. Nós temos o nosso coral, que não explica, né? Que coral é cobra. Nós temos o nosso coral, né? Nós temos lá instrumentos, nós temos um pastor bom, né? Temos até uma pregação eloquente. E Deus? Veja a situação de Deus aqui no verso. Eu ia pular aqui um texto, mas vamos lá. O verso de Gênesis 3, o verso 10 e 11. Lá quando Deus deu uma palavra fiel, uma palavra eterna para o homem. Aliás, ele deu para o homem 3 palavras. A primeira foi a da criação, quando ele usou o seu decreto: haja.
E todas as coisas foram criadas assim. A segunda foi mandamento. Mandamento, você obedece, você é beneficiado. Se você não obedece, você se priva daquele benefício. O mandamento que Deus deu foi esse: de toda árvore do jardim comerás livremente. Se comesse, teria os benefícios que estavam naquelas árvores. E se não comesse, apenas iam se privar daqueles benefícios. Mas o terceiro, ele disse: mas do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não coma. Porque ele disse: se comer, vai haver morte. Qual era a situação da igreja de Laodiceia? Ela não creu, não aceitou o fato do que Deus disse, que se comer haveria morte. Ela pôs por menos a palavra de Deus do que ela é. E o resultado veio. Não vamos delongar aqui no assunto do Adão lá no Éden, mas lá está, um homem fugindo de Deus, porque isso é natural. A igreja de Laodiceia, o seu comportamento era segundo o seu coração, e não segundo Deus. O comando era o do seu coração, não segundo Deus. Embora eles usassem a palavra, embora eles usassem o nome do Senhor, como foi lido ontem aqui, até profetizaram, Mateus 7, até profetizaram em nome do Senhor. Eu não preciso ir longe, pastores. Eu vivi 11 anos no ministério, fiel à denominação, fiel ao que eu ouvia, podia estar certo ou errado, mas se eu ouvia, passava exatamente igual. Claro que aquilo que era verdadeiro dava resultado, que não era, não tinha efeito. Vivi 11 anos sem conhecer verdadeiramente este caminho, mas eu, no meu conhecimento, sabia que tinha alguma coisa de verdade naquilo. Só que fazia o apelo, ainda tinha mais essa, fazia os apelos: você quer entregar a sua vida a Jesus? Muitas pessoas se entregaram, e eu tenho o testemunho deles hoje, inclusive nesta casa, muitos que se entregaram ao Senhor Jesus, ouvindo esta pregação. Era verdade, mas quando eu parava, olhava para o meu coração e disse: Senhor, eu estou com medo, porque eu não tenho essa confiança. Eu disse para eles terem, mas eu não tenho. Eu disse para eles entregarem, mas eu não sei como. Eu relutei ouvindo esta mensagem por 7 anos. Contestei-a durante um bom tempo, até que depois de 11 anos de ministério, eu estava na casa de meu pai. Estávamos fazendo um estudo bíblico, eu estava ouvindo e eu procurando os textos para contestá-lo. E chegou um ponto onde eu fiquei embaraçado. E eu disse a ele: mas eu não entendo. Como é isso? Como é confessar o pecado e ficar liberto do pecado? Mudar a natureza? O que é isso? Aí ele deu uma resposta simples, curta, como ele era assim, né? Isso não é para entender, isso é para crer. Eu dei um grito ali naquela hora e disse: então eu creio. Oh, meus irmãos, escancarou a porta aqui, o Senhor abriu essa porta, porque aquele evangelho penetrou no meu coração. Agora eu posso falar para vocês, e estou confiante desta vitória, que ela está em mim.
Agora posso declarar: Cristo vive em mim, e que vivo pela fé do Filho de Deus, porque não há um outro caminho mais forte do que este. Eu sou tolerante, muitas vezes, com pessoas que não vão logo recebendo a palavra, por causa disso. Disse, eu levei pregando a palavra 11 anos para poder chegar a confessá-la. Desses 11, 7 foram já ouvindo o Evangelho. Tenha paciência com os duros aí, né? Porque vai batendo. Essa palavra esmiuça penha. Penha é pedra, rocha dura. Rocha dura. Essa rocha que não é com martelinho que você vai quebrando, não. Eu tinha um poço lá em casa, tinha da casa do meu filho agora. Então nós furamos na pedra com vidia, né? Foi tranquilo. Na areia nem se fala. Furamos 10 metros de areia, foi rapidinho. Aí quando deu na pedra, furou 6 metros de pedra. Aí, a broca soltou. Soltou, eles ficaram contentes porque ela desceu mais ou menos, um pouco mais de 1 metro. Aí tentaram, disse, bom, mas estava com 24 metros. Disse, vamos furar mais um pouco, que é melhor porque pega água corrente melhor lá. Aí pôs a broca, saía, a broca estava comida e não conseguia furar a pedra. Aí disse, não tem mais jeito. Eu estou com broca de vidia que ela não fura essa pedra. Meus amados, aquela era a fonte. Ali, quando eles tentaram esgotar para limpar o poço, arrumaram uma mangueira dessa grossura, que não era a que eu ia usar, e botaram uma bomba forte. Eles não conseguiram esgotar o poço. Ali havia água corrente, água viva. Está lá indo o poço, para testemunho. Mas o coração duro é aquele coração, Jeremias 17, se eu estou enganado, não estou enganado, ele se fizesse o seu coração duro como o diamante. Aí me ajude. 17:1. Jeremias 17, verso 1. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com um diamante pontiagudo gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Está no lugar da religião, porque a ponta dos altares lá era o lugar de oferecer a Deus sacrifício. Mas disse, mas lá tem ídolo. Seus ídolos estão lá. E ele disse, o seu coração está como diamante. Duro. Ainda aí nesse verso 20, quando ele disse, eis que estou à porta e bato. A gente gosta de usar muito esse texto, pastores, no apelo. No apelo ou na apelação? Eu não sei qual dos dois é o correto, né? Porque é mais apelação. Mas chega diante de um coração onde é preciso arrumar instrumento mais duro para poder perfurar. Porque é rocha, dura. E ele disse lá, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Vamos repetir isso tudo? Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, e ele comigo. Eu pergunto aos irmãos, essa é a igreja de Laodiceia, onde é que o Senhor estava?
lá de fora. Mas será que o Espírito de Deus, porventura, não estava lá? Agora eu deixei os irmãos numa sinuca, né? Estava ou não estava? Se eu disser que estava, eu vou perguntar por que estava, né? É simples, no grupo lá de Campo Grande já devia ter esse decor, porque eu tenho repetido isso tantas vezes. Vamos abrir João 6, 63. João 6, versículo 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Eu pergunto aos irmãos de novo. A palavra estava lá. E o Espírito estava lá. Engraçado isso. Havia rejeição. O único que estava de fora era o Senhor. O Espírito primeiro foi derramado ao mundo inteiro para este Evangelho. Depois é que ele é derramado com outra função, né? Sobre os servos e as servas. Mas se a palavra de Deus estava lá, o Espírito de Deus estava lá. Foi Jesus quem disse que as palavras que eu vos digo são Espírito. O Espírito estava na minha boca, tanto que quando pregava, com esta confiança interessante, eu, embora enganado, mas eu achava que estava certo. Mas quando eu pregava a palavra de Deus, o Espírito estava naquela palavra. Alcançou pessoas que foram regeneradas. Pastores, eu preguei o Evangelho antes de eu mesmo tomar posse. Eu pregava esta crucificação com Cristo. Só que daí, para ser a minha experiência, mudava de caminho. Aí eu estremecia. Então esta palavra estava lá, no meio desta igreja. Era uma questão de obediência àquela palavra, para que eles pudessem abrir a porta para o Senhor, ou para ter comunhão com o Senhor. Não é isso que o Senhor propôs lá? Abre a porta e eu vou entrar e cear com você. Mas junto com esta revelação da porta do nosso coração, nós temos aqui, outra vez, o aspecto escatológico. O Senhor estava falando que Ele estava para vir. A última igreja. Vai soar a última trombeta, né? Os irmãos ouviram aquele disco? Aliás, eu tenho na internet aí. Acho que é no YouTube, se não me engano. Vale a pena ouvir. Lá é meio dramatizado, mas o livrinho onde eles tiraram isso é de um homem de Deus, realmente. É um livrinho fino. Fala sobre este arrebatamento da igreja. Mas ele ali estava apontando a Jesus, que estava às portas. Disse: eu vou chegar. Abre a porta. Eu estou aqui. Abre a porta. E meus irmãos, é aí onde muita gente mistura as duas coisas, né? Bota as duas igrejas junto. A igreja que tem dentro lá a palavra, que o Senhor está circulando, é assim que o Senhor circula por meio da sua palavra, está circulando no meio da igreja, o Espírito está lá nesta palavra, mas ele só pode entrar quando o coração abre. E o Senhor falou à igreja de Filadélfia, eles se apropriaram. Disse: você vai reinar comigo.
Aí fala a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia estava sem nenhuma preocupação, vou usar aqui essa expressão, de braços cruzados. Para que pregar? Para quê? Para que ficar aí lendo a Bíblia? A gente não entende mesmo, né? Eu gosto quando a palavra de Deus diz que foi Jesus quem disse isso, lá em capítulo 11 de Mateus, né, o verso 25 em diante. Mas ele disse lá que esta palavra não foi dada aos sábios e entendidos, mas aos pequeninos. Se você for lá com sabedoria tentar achar resposta na palavra de Deus, você vai perder o seu tempo, vai sair dizendo bobagem aí. Mas se você for lá com o espírito quebrantado, você encontra. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Lucas 12, o verso 39 e 40, Jesus usou aqui mais um ensino. Aliás, Jesus gostava de usar parábolas, né? E nas parábolas nós temos muito ensino, mas é parábola para aquele que o coração ainda está fechado. E quando o coração abre, as parábolas ficam claras. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria roubar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. A hora que vocês não pensam que ele vem, ele chega. Sabe para quem ele estava falando isso? Para a igreja. E sabe de que volta que ele estava falando? Daquela que ele estava à porta. Disse: estou para chegar. Vocês têm aí dentro a minha palavra, é a palavra do Espírito, é a palavra poderosa, mas vocês mantêm rejeição a mim. Nós vimos lá no começo, né, que o Senhor mandou que eles comprassem ouro, vestes brancas, ungisse os olhos para ver, porque estavam sendo cegos, nu, não estavam tendo nenhuma condição de ver o Senhor. De ver o Senhor. Mateus 24, verso 29 e 30. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, mas de lá que todas as tribos da terra, o quê? Se lamentarão. Se lamentarão. Meus irmãos, a volta do Senhor não é para lamentarmos. Mas aqueles que estiverem quando o Senhor Jesus voltar à terra, quando usará a vara de ferro e depois entrará lá no período milenar, essas pessoas vão se desesperar. Acho que é Apocalipse 1, creio que é o verso 7. Eu devo ter esta referência marcada, mas verso 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Os irmãos estão esperando a volta do Filho do Homem. É bom pensar. Os irmãos estão esperando o arrebatamento da igreja. Para mim, o próximo é o arrebatamento da igreja. No arrebatamento da igreja,
Não sei se lemos aquele trecho de Tessalonicenses. Lemos, sim. Quando ele vier, nós vamos encontrá-lo no meio do caminho, nos ares, nas nuvens. Mas nesta vinda, quando o Filho do Homem vier à terra, que haverá lamentação, meus queridos, ali vai haver juízo. Mais uma etapa do juízo, terá o juízo final. Mas aqui, muitos sofrerão danos, se esperarem até esta ocasião. Jesus contou uma parábola, no capítulo 25 de Mateus. Ele conta aqui, eu vou dar destaque só em alguns versos, também com o mesmo problema do horário, né, pastor? Ele mostra que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens, 5 loucas, 5 prudentes. Mas vou dar destaque aqui, verso 3. As loucas, tomando as suas lâmpadas, o quê? Não levaram azeite. Queriam caminhar por si mesmo, pelo seu coração. E não tendo azeite, meus irmãos, é um problema dobrado. Ouviram a palavra que veio pelo Espírito, mas não receberam, quer dizer, não tomaram para si azeite. É a revelação do Espírito Santo. Agora, lá o livro de Romanos capítulo 8, eu já do verso aqui, mas disse: aquele que não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. 9, versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se não tem o Espírito, não é dele. As 5 loucas não tinham azeite, mas todas eram de Laodiceia. Todas faziam parte daquela religião. Eu creio que cada domingo, se era sábado, aí eu sou sabatista, que era sábado. Mas seja lá que dia for, ou se era quarta-feira, a gente costuma fazer reunião na quarta. Em Campo Grande é todo dia, né, pastor César? Mas estavam lá. Como diz o povo aí, entrava por um ouvido, saía pelo outro. Bom seria depois fazer uma sabatina, pastor, depois de todas as suas pregações aqui, ou das pregações, fazer uma sabatina, vamos ver se quantos estão aprovados ou reprovados. Porque se ouviram apenas por ouvir com estes ouvidos, o Senhor disse lá em Isaías, no capítulo 6, eu creio que é o verso 11, mas ele disse lá para Isaías pregar até que não houvesse mais gente. Ele disse: mas eles vão ouvir e não vão entender. Vão ter olhos abertos, mas não vão enxergar. É o verso 11? 6, é bem ali para o final. Então disse eu: até quando, Senhor? Isso. Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de todo assolada. Só aí? Então foi antes. 9, é o 9 mesmo então. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvi e não entendais, vede, mas não percebais. Estão ouvindo, mas não estão percebendo. É que o conhecimento de Deus nos é dado pelo Espírito. Se eu não tiver conhecimento pelo Espírito, isso foi o problema lá no Éden. Não é o problema da história da maçã que não existe, né?
Não é o problema desse fruto que é o problema. O problema é que eles correram para um conhecimento deles, laudicense. Esses vão ouvir, não entende. Vem, mas não compreende. E o Senhor diz: dessa forma eu não vou curar vocês. Mas o Senhor quer um espírito quebrantado, contrito, um coração quebrantado e contrito. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Falando isso para a igreja de Laodiceia? Se ele dissesse isso para a igreja de Filadélfia, não, está certo. Mas a igreja de Laodiceia? Mas o Senhor ainda esperava que mesmo com todas as dores daquela tribulação, ainda haveria vidas regeneradas. Vidas que iriam acordar para a palavra que tinham ouvido, mas que não tinham crido. Como eu disse, eu ouvi muito tempo, mas fui crer tanto tempo depois. Ouviram, mas não creram, ou não confessaram. E o Senhor disse lá: aquele que vencer, concederei que se assente comigo no trono, apontando o início do seu reino aqui na terra, milênio. No capítulo 11 de Apocalipse, o verso 15 e o verso 18, tenho a impressão que eu anotei essa passagem aqui, não está. O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Interessante que nós teremos, dentro dos 7 anos de tribulação, que virá depois do arrebatamento, no meio da tribulação, vai soar a 7ª trombeta. É por isso que o Senhor tinha razão quando usou o amado lá não é CD, é LP, né? Que eu ouvi do LP ainda. Antes de soar a última trombeta. Irmãos, a oportunidade para aquelas virgens era antes de soar a última trombeta. Porque as 5 primeiras prudentes, essas entraram, estavam com o noivo. Mas as que foram para lá e esperaram até passar a última oportunidade, meus irmãos, foram lançados no inferno. Porque simplesmente deixaram passar. É interessante que haverá para Laodiceia este período de tribulação, sim. Não é a grande tribulação, mas é o primeiro período da tribulação, 3 anos e meio. Mas quando soar a última trombeta, meus irmãos, aí desencadeia as taças que diz: o templo de Deus é aberto, e aí começa Deus de fato regendo, Jair regendo com vara de ferro. A tribulação, mas a sua oportunidade, antes de soar a última trombeta. Eu quero finalizar com esse texto de
de capítulo 3 de Hebreus, ou o capítulo 4 que o pastor citou ontem, que os dois tratam de assunto semelhante. Hebreus 3, versos 14 e 15. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos, enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Não endureça o coração. Quando você endurece o coração tendo conhecido a Deus, meus irmãos, você é caracterizado ímpio. Engraçado que Deus não vai pôr pecador no inferno. Deus vai pôr ímpio no inferno. Sabe o que é o ímpio? É aquele que ouviu a palavra e rejeitou. Esses irão e serão lançados no inferno. Mas o Senhor disse: enquanto se diz hoje, não endureça o coração. Então o Salmo 1 divide os dois lá, os pecadores e os ímpios, né? Mas aí está esta palavra. Este é o julgamento que Deus fará e está fazendo. Você é de Laodiceia ou é de Filadélfia? Se são estes crentes amigos de Deus, aguarde o arrebatamento de Deus. Não precisa nem se preocupar. O dia que ele chegar, eu não tenho que preocupar com o dia, nem a hora. Agora, se você é de Laodiceia, deve se preocupar com a tribulação. Porque quando Jesus vier, não tem mais oportunidade para você. O último dia, o último som que vai determinar esta lástima para aqueles que rejeitaram até então. Mesmo que chegam lá e dizem: olha, mas nós compramos azeite. E disse: ó, aqui você não entra. Aqui você não entra. Essas esperaram até aquele tempo. Bom, agora nós vamos entrar. Não, agora você não. Mas Jesus está vindo. Não, mas agora você não vai. Agora você não vai. O tempo passou. Vou usar a expressão daquele disco que eu achei interessante. O tempo da graça passou. Amém?